Num cenário em que a luz da prosperidade começa a dissipar as sombras da incerteza, a Intelbras, uma veterana no campo das tecnologias, emerge com um brilho renovado após os resultados do primeiro trimestre de 2024. As ações da empresa dispararam, refletindo um lucro que recuperou sua trajetória ascendente, crescendo 16,6%. Os investidores, anteriormente cautelosos, agora observam a Intelbras com um olhar de otimismo. No vídeo de hoje, iremos explorar o artigo publicado no site Money Times e examinar as expectativas do mercado em relação às ações após os resultados do primeiro trimestre. Faremos também uma análise detalhada do relatório trimestral da empresa. Vamos mergulhar nas informações e entender como esses dados podem influenciar o comportamento dos investidores e o desempenho futuro da empresa no mercado financeiro. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. No pregão desta terça-feira, 30, os olhares se voltaram para a movimentação dos papéis da Intelbras, INTB3, que experimentaram um notável aumento após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024. À medida que o relógio avançava para as 16 horas, o mercado testemunhava um salto de 18,51% nas ações da empresa, que atingiram o valor de R$ 22,61. Os números divulgados revelaram uma recuperação significativa do lucro da Intelbras nos primeiros 3 meses do ano, um impulso alimentado, principalmente, por uma margem bruta que superou as expectativas no setor de energia. Esse desempenho robusto impulsionou tanto o lucro bruto quanto o EBITDA da empresa. Uma analista da Empiricus Research ilumina os detalhes, explicando que a margem da empresa cresceu 2,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior, alcançando 31,6%. Essa melhoria se deve principalmente ao segmento de energia, com a renovação dos estoques de painéis fotovoltaicos, o que resultou em uma base de custos mais baixa, ela aponta. Apesar disso, a receita operacional líquida permaneceu estável, mantendo-se em R$ 1 bilhão. Este resultado, segundo a análise da analista, é um sinal positivo, especialmente considerando que a Intelbras vinha enfrentando 3 trimestres consecutivos de queda no faturamento. O lucro líquido acompanhou o crescimento do lucro operacional, registrando um aumento de 17% e atingindo um montante de R$ 154 milhões no trimestre. Com um leve aumento nas despesas operacionais, abaixo da taxa de inflação, o EBITDA cresceu 16%, totalizando R$ 167 milhões, com uma margem de 16,1%. Analistas do Itaú BBA expressam uma visão cautelosamente otimista em relação à Intelbras, reconhecendo que manter uma margem EBITDA tão alta pode ser um desafio, mas também demonstram confiança de que a empresa está se encaminhando para uma situação mais estável. Destacando alguns pontos-chave para a Intelbras, os analistas apontam para a conclusão do ajuste do inventário solar, o sólido desempenho das linhas de produtos não solares, que devem impulsionar as margens brutas, e a expectativa de uma desaceleração menos pronunciada nas receitas provenientes da área de segurança. No entanto, o Itaú BBA, apesar de elevar a recomendação das ações para outperform, acima da média do mercado, não ignora os riscos associados. Eles mencionam a competição como um possível obstáculo para o crescimento das receitas provenientes da área de segurança, a possibilidade de uma estagnação na recuperação do mercado solar e um potencial crescimento insuficiente no faturamento, o que poderia limitar a capacidade da empresa de alavancar operacionalmente e expandir suas margens. Na tabela fornecida, é possível analisar as estimativas de potencial de valorização, conhecido como upside, elaboradas por diversas entidades especializadas em análise de mercado. Essas projeções abrangem uma variação de 46% a 51,2%. Esses valores são calculados com base na cotação de fechamento do mercado no dia 29 de abril, que foi de R$ 19,18.
Olhando no relatório de resultados do primeiro trimestre, temos que em destaque são mostrados os números do trimestre. A receita operacional líquida atingiu R$1.039.031.000, com uma leve variação positiva de 0,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA alcançou R$167.036.000, registrando um aumento significativo de 16,1% em comparação ao primeiro trimestre de 2023, resultando em uma margem EBITDA de 16,1%. O ROIC consolidado da empresa nos últimos 4 trimestres foi de 24%, um aumento de 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, porém, uma queda de menos 1,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido do primeiro trimestre totalizou R$153.939.000, representando um aumento de 16,6% em relação ao ano anterior, com uma margem líquida de 14,8%. Esses números refletem o desempenho financeiro da empresa e suas variações ao longo do tempo, fornecendo insights importantes para investidores e analistas do mercado financeiro. A administração da empresa está atenta ao mercado e às tendências percebidas pelos parceiros distribuidores, revendedores e equipes de negócios. O início de 2024 revela uma tendência esperada para o ano. A empresa está bem posicionada para retomar seu crescimento, alinhando-se com a perspectiva de um crescimento sustentável nos próximos trimestres e anos. Diz ainda que notaram uma mudança significativa na curva de receita consolidada, juntamente com melhorias operacionais relevantes. Apesar dos desafios logísticos enfrentados devido à seca no Rio Amazonas no ano anterior, que resultou no consumo do estoque de segurança de itens importantes, este trimestre está dentro das expectativas da administração. Uma das principais forças da empresa é seu amplo portfólio, com diversas linhas de negócios operando em diferentes cenários de mercado. No primeiro trimestre de 2024, observamos um progresso notável em nosso segmento de energia, que se recuperou após um período desafiador em 2023, resultando em melhorias significativas em seus indicadores financeiros e comerciais. Da mesma forma, no segmento de tecnologia da informação e comunicação, anteriormente conhecido como segmento de comunicação, vemos uma adesão gradual ao mercado com o novo portfólio, conforme planejado nos planos de negócios com novos parceiros. Este segmento está estrategicamente pavimentando o caminho para retomar seu crescimento sustentável. É importante ressaltar que as decisões acertadas tomadas ao longo de 2023 estão refletindo em um crescimento significativo nos resultados da empresa. A expansão das margens EBITDA e líquida valida a estratégia planejada pela administração, demonstrando que ganhos de eficiência se traduzem em melhores resultados. A receita operacional líquida da empresa segue um padrão sazonal, como já observado em anos anteriores. Geralmente, o primeiro trimestre de cada ano registra uma receita operacional líquida menor do que o trimestre anterior. No entanto, após 3 trimestres consecutivos de queda na receita líquida em 2023, o primeiro trimestre de 2024 indica uma estabilização nesse cenário. Isso demonstra a resiliência da empresa, que é composta por 3 segmentos complementares, formando um portfólio robusto. A receita estável de R$1.039.031.000 no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, reflete alguns aspectos importantes. 1. Uma mudança substancial no mercado de energia solar em comparação com o ano anterior. 2. A introdução de um novo portfólio em tecnologia da informação e comunicação, ainda em fase inicial de comercialização. 3. Dificuldades de abastecimento em segurança, devido à seca no Rio Amazonas, que impactou a fábrica de Manaus na recomposição dos estoques de segurança. O lucro bruto consolidado reflete a eficiência do amplo portfólio de soluções da empresa. Ele é resultado de uma operação integrada entre diferentes categorias de produtos e tem evoluído ao longo do tempo, de acordo com o desempenho das principais linhas de negócios. O crescimento do lucro bruto de 7,4% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior foi superior ao crescimento da receita, resultando em uma expansão da margem bruta consolidada. As despesas operacionais são uma prioridade para a empresa, que busca controlá-las e melhorar a eficiência operacional. No primeiro trimestre de 2024,
Essas despesas representaram um aumento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas foram inferiores às do quarto trimestre anterior. O EBITDA expandiu-se em 16,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, devido ao crescimento do lucro bruto e ao controle adequado das despesas. Esse incremento reflete uma nova realidade de custos em energia solar e a manutenção da competitividade em outras linhas de negócios. O resultado financeiro apresentou uma redução significativa das despesas financeiras no primeiro trimestre de 2024, principalmente devido à redução na taxa básica de juros e à finalização dos pagamentos por aquisição de empresa. O lucro líquido também registrou crescimento, representando uma margem líquida de 14,8% e um aumento de 16,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Isso se deve à melhoria na eficiência operacional, boa gestão financeira e manutenção de uma alíquota efetiva reduzida de IRPJ/CSLL. O indicador de ROIC, pré-tax, evoluiu positivamente, refletindo as decisões tomadas pela administração para melhorar a eficiência de custos e despesas. É perceptível uma evolução positiva no desempenho financeiro da empresa, destacando-se um aumento de 3,6% no lucro antes do resultado financeiro, acumulado ao longo dos últimos 4 trimestres. Além disso, houve um leve crescimento de 0,9% no capital empregado. Esses números resultaram em um incremento de 0,7 pontos percentuais no indicador geral. Essa melhoria é principalmente atribuída às decisões estratégicas tomadas pela administração no ano anterior, visando otimizar a eficiência dos custos e despesas operacionais. Essas iniciativas têm contribuído para fortalecer a posição financeira e competitiva da empresa no mercado. A evolução dos negócios por segmento neste primeiro trimestre mantém a proporção de receitas da empresa conforme observado ao longo do ano anterior, com poucas mudanças entre os 3 segmentos de atuação. No segmento de segurança, a receita operacional líquida oscilou dentro das expectativas da administração, com um crescimento de 5,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso foi afetado pelas dificuldades de produção de produtos das principais categorias, especialmente após um quarto trimestre em que os estoques foram consumidos, devido à seca do rio Amazonas. No entanto, a fábrica de Manaus está trabalhando para recompor seus níveis de inventário, o que deve resultar no desbloqueio de receita nos próximos meses. Além disso, as margens brutas se mantiveram em níveis semelhantes aos trimestres anteriores. No segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, houve uma queda de 2,1% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, isso representa uma leve diminuição em comparação com o quarto trimestre anterior, o que é natural devido à sazonalidade observada. Embora os benefícios das parcerias anunciadas no final de 2023 ainda não sejam totalmente evidentes, a homologação de produtos e tecnologias para a base de clientes atual e novos clientes está em andamento. O segmento também viu uma melhora significativa em seu lucro operacional, mesmo com um menor nível de receita. No segmento de energia, a receita diminuiu 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo os efeitos da redução do mercado de energia solar ao longo de 2023. No entanto, as atividades comerciais continuam apresentando uma tendência positiva, com destaque para a retomada das concessões de crédito e a fidelização das revendas parceiras. A renovação dos estoques de painéis fotovoltaicos e a ampliação da receita de outras categorias de produtos também contribuíram para a melhora da margem bruta. Este segmento retoma sua contribuição ao resultado operacional da empresa conforme planejado. Em termos de posição financeira, a empresa manteve uma posição relevante de disponibilidades, gerando caixa durante o primeiro trimestre, ampliando em R$ 61.587.000. As atividades de investimento em expansão estão em fase de conclusão, enquanto as atividades de financiamento refletem a conclusão dos pagamentos por aquisição da empresa Renovigi. Por fim, a empresa continuou a execução da construção de seu novo armazém em São José, Santa Catarina, sendo esta a principal alocação de capex de expansão do período. Sobre as perspectivas, a empresa enfrentou desafios no último trimestre, encerrado em 31 de março de 2024,
que limitaram o crescimento da receita consolidada, porém proporcionaram oportunidades de aumentar a eficiência e fortalecer sua estrutura. Continuando o progresso no resultado operacional, a empresa busca maior eficiência e melhores condições para atender seus parceiros distribuidores e revendedores. Investimentos visam a recomposição de estoques e a capacidade de enfrentar crises de curto prazo com menor impacto. Prevê-se um cenário de crescimento da receita em 2024, e a empresa está comprometida em seguir com a execução dos planos definidos. Além disso, a conclusão de um trabalho com uma consultoria de negócios fortaleceu a visão em relação a projetos que impulsionarão o crescimento das receitas e dos lucros a longo prazo. A empresa está estruturada para crescer, com oportunidades claras no curto, médio e longo prazos, e os próximos períodos de 2024 confirmarão a aderência dos planos às expectativas de crescimento de seus parceiros, colaboradores e acionistas. Quanto aos proventos, o Conselho de Administração aprovou em 19 de março de 2024 a declaração e o pagamento de juros sobre capital próprio, conforme comunicado no aviso aos acionistas publicado na data da aprovação. O pagamento desse provento aos acionistas, no valor líquido de 10 centavos, será realizado a partir de 15 de agosto de 2024, sem qualquer remuneração adicional por atualização monetária. No momento da gravação deste vídeo podemos observar a variação positiva do valor das ações da Intelbras e NTB3, que subiram cerca de 16% no último pregão de terça-feira, dia 30 de abril, e estão sendo negociadas a R$ 22,40, apresentando um dividend yield baixo de 2,80%. Podemos ver que as ações valorizaram cerca de 1,43% nos últimos 12 meses. O índice PL está em 12,96. Este é um indicador utilizado para avaliar se uma ação está com preço elevado ou desvalorizado. No mercado, considera-se um PL bom quando está abaixo de 15 e as ações estão bem próximas deste valor. Por outro lado, o índice PVP, preço sobre valor patrimonial, está em 2,74, indicando que a ação está sendo negociada com um ágio de cerca de 174% acima do seu valor patrimonial. Na minha perspectiva, embora a Intelbras continue a ser uma figura proeminente no mercado, alguns desafios podem surgir em 2024. A competição acirrada e as mudanças rápidas no cenário tecnológico podem representar obstáculos para a empresa. Além disso, questões como a volatilidade econômica global e os desafios regulatórios podem afetar sua trajetória de crescimento. No entanto, com sua capacidade comprovada de inovação e adaptação, a Intelbras está preparada para enfrentar esses desafios e continuar sua jornada rumo ao sucesso. É fundamental ressaltar que este não é um conselho de investimento, mas sim uma opinião baseada na análise atual do mercado e da empresa. Caso tenha achado este vídeo proveitoso para seus estudos, ficaríamos muito gratos se você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. Agradecemos pela sua atenção e esperamos vê-lo novamente em breve.